Sabe aquele dia que você acorda decidido a ser produtivo, já tem um plano traçado na sua cabeça e pensa, hoje vai dar tudo certo. Mas aí não dá certo. O celular começa a vibrar com mensagem inesperada, um e-mail urgente aparece e destrói sua programação, a internet resolve ficar lenta bem na hora da sua reunião importante e para fechar com chave de ouro, você olha para o relógio e percebe que o dia está acabando e você nem conseguiu fazer metade daquilo que você planejou. E aí o que acontece? Vem aquela sensação de frustração, improdutividade e também desmotivação. Você se sente incapaz, como se não tivesse controle sobre nada do que você faz. Agora, sabe qual que é o mais interessante? Algumas pessoas passam pelo mesmo desafio e ainda assim conseguem se manter produtiva, organizada e também focada. Aí você se pergunta, mas como? E o segredo está na resiliência. No livro Salve-se do que fizeram com você, a autora Andréa Messias apresenta alguns conceitos muito bons que eu vou falar para vocês agora. A resiliência vem da palavra resílio, que significa recuperar-se ou voltar ao normal, que originalmente veio de um conceito da física e foi incorporado à psicologia, e ele descreve a capacidade humana de superar as dificuldades e retornar ao estado original, ou seja, a um estado equilibrado mesmo após grande desafio na sua vida. A maioria dos psicólogos afirmam que a resiliência é essencial para o crescimento pessoal e ela permite que a pessoa enfrente a adversidade sem entrar em colapso. Embora a gente tenha alguns debates sobre algumas pessoas acham que é uma característica inata e outras acham que é uma característica adquirida, acredita-se que ela pode ser desenvolvida conforme o indivíduo vai passando por situações de pressão e também de aprendizado na vida. Tudo isso aqui que a gente vai falar hoje é sobre não deixar os imprevistos te dominarem. E agora talvez você esteja falando, tá bom, Bruno, mas eu não sou uma pessoa naturalmente resiliente. Eu sempre me frustro quando alguma coisa sai do controle e isso não é pra mim. E eu consigo te entender perfeitamente. Muita gente acredita que a resiliência é um dom ou é alguma coisa que a pessoa nasce ou não nasce. Mas deixa eu te contar uma verdade aqui. Um estudo sobre a resiliência mostrou que ela pode ser desenvolvida ao longo da vida, independentemente da personalidade do indivíduo. Existe um estudo de uma doutora chamada Edith Grothberg que identificou que ensinar as crianças a estruturar pensamentos positivos, como eu posso, eu sou capaz, eu tenho, fortalece a autoestima delas, a autoconfiança e ainda ajuda a superar os desafios. Paulo Yazir Sabag também reforça que a gente não nasce resiliente, mas a gente pode aprender a ser. No fim, não importa o que a vida impõe pra gente, mas sim como a gente escolhe reagir. E a resiliência não está na quantidade de problemas que a gente enfrenta, mas sim na forma como a gente lida com esses problemas. Ou seja, a resiliência é uma habilidade como qualquer outra habilidade e ela pode ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, por exemplo, ou dirigir um carro, ou falar um novo idioma. Você aprende, treina e vai melhorando com o tempo. O mesmo acontece com a resiliência. Cada vez que você escolhe ajustar as velas do seu barco, ao invés de reclamar do vento, você fortalece essa habilidade. E quanto mais forte você fica, menos os imprevistos conseguem te tirar do eixo. Então sim, isso é para você também, basta você começar aplicando pequenas mudanças no seu dia. Ainda de acordo com Andréa Messias, a resiliência não está ligada à inteligência ou classe social ou qualquer outro fator externo, mas ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa. Embora seus fundamentos sejam construídos na infância, é possível fortalecer ao longo da vida, especialmente em momentos de grandes perdas ou dificuldades. As pessoas resilientes encontram força mesmo diante de tragédias como doença, crise financeira, perdas ou acidentes. E aqui a gente nem está falando sobre esse tipo de resiliência tão forte, mas sim a resiliência que te permite manter no foco e ter mais produtividade. No entanto, cada indivíduo lida de maneira única com os desafios da sua vida, sendo essencial compreender que superar uma adversidade não garante a capacidade de enfrentar todas as outras. A resiliência é um processo individual e também contínuo. Se esse conteúdo já faz sentido para você, então imagina o que vem por aí. Então aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Além disso, isso me dá um baita trabalho e eu tô louco para conseguir alcançar mais pessoas para ajudar esse povo a crescer e ser mais organizado, mais produtivo. E você sabia que só 25% das pessoas que me assistem são inscritos nesse canal?
Então, me ajuda a mudar essa estatística se inscrevendo agora. Voltando para o assunto principal, se você sente que perde o foco ou se frustra fácil quando as coisas não saem conforme planejado, então essa conversa aqui é para você. Eu vou te mostrar como a resiliência pode ser a sua maior aliada na produtividade e o mais importante, como você pode desenvolver essa habilidade de forma prática e sem complicação. Muita gente acha que o problema da produtividade está na falta de técnica. Acredita que se encontrar um método perfeito, tudo mudaria para ela. Ou que se tivesse um aplicativo de organização melhor, finalmente ela conseguiria dar conta de tudo. Ou ainda que se seguisse um planejamento super detalhado, nada mais poderia atrapalhar. Mas essa é uma grande ilusão, porque a real causa da produtividade não está na falta de técnica. O verdadeiro problema está na forma de como a pessoa reage quando as coisas saem do controle. E vamos ser realistas, imprevistos acontecem o tempo todo. Sempre vai ter uma reunião de última hora, sempre vai ter um dia que o seu computador decide travar, sempre vai ter um momento em que sua energia simplesmente acaba no meio da tarde. E aí o que você vai fazer? Se sua reação for jogar tudo pro alto e se frustrar, então nenhuma técnica vai te ajudar. Agora, se você desenvolver a resiliência, aprender a ajustar suas rotas sem perder o foco, aí sim a sua produtividade vai para outro nível. Mas o que muda quando você se torna resiliente? Pensa em um barco navegando no mar. Se o vento muda de direção, o que o marinheiro faz nesse caso? Ele pode reclamar que o vento mudou, ele pode desistir da viagem, ele pode deixar as ondas levando ele, ou ele pode ajustar as velas, continuar no caminho, mesmo com o vento contrário. A vida funciona do mesmo jeito. As pessoas que se sentem improdutivas, frustradas, são as que ficam paradas e reclamando do vento. E aquelas resilientes ajustam as velas e seguem em frente, segue o seu caminho. E o mais incrível é que você pode aprender a fazer isso também. E aqui estão 3 estratégias práticas que vão ajudar você a desenvolver a resiliência e manter a sua produtividade em alta, mesmo em dias meio caóticos. A primeira estratégia é: troque a culpa pelo aprendizado. Uma das maiores armadilhas que destrói sua produtividade é se culpar quando alguma coisa sai errada. Eu imagino que você já deva ter passado por isso. Aquele dia que você tinha tudo planejado, mas acabou se distraindo e não conseguiu render como você queria. E aí vem aquela vozinha na sua cabeça e fala assim: tá vendo? Você nunca consegue se organizar direito. De novo você desperdiçou o seu dia. Talvez você simplesmente não seja disciplinado o suficiente. Se você já pensou assim, então deixa eu te contar um segredo aqui. Essas frases, elas não te ajudam em nada. As pessoas resilientes não ficam se culpando. Elas olham para o erro e perguntam: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Esse simples ajuste muda tudo, porque ao invés de você se sentir um fracasso, você começa a enxergar cada desafio como uma oportunidade de melhoria. E quando você faz isso, a cada dia que passa, você se torna mais forte, mais eficiente e mais preparado para lidar com qualquer situação. A segunda estratégia para você desenvolver a resiliência é: controle as suas emoções antes que ela controle você. Sabe aquele momento em que você recebe uma mensagem chata e o seu humor desaba? E aí, por causa de um único acontecimento, você perde o foco, procrastina, sua produtividade vai para o ralo. Isso acontece porque quando as emoções negativas dominam, elas roubam a sua energia e elas fazem você tomar decisões ruins. Agora imagina só, ao invés de você se deixar levar pelas emoções, naquele momento você tivesse ferramentas para recuperar o controle e continuar produtivo. E aqui vão 3 técnicas para você conseguir fazer isso. A primeira dela é uma técnica de respiração chamada 4-7-8, que é você inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e soltar em 8 segundos. Isso reduz o estresse e te dá mais clareza. A próxima é a regra dos 2 minutos. Quando algo te irritar ou te tirar do eixo, espera 2 minutos antes de você reagir. Isso vai evitar decisões ruins. A terceira é a pergunta do futuro. Quando algo der errado, sair do seu controle, para e pergunta se isso vai ter importância daqui a uma semana. Isso te ajuda a dar importância para a coisa certa para cada problema. Se você aprender a dominar suas emoções, nada vai conseguir tirar o seu foco e a sua produtividade. E por fim, a terceira estratégia para você desenvolver a resiliência é criar um planejamento flexível
Muita gente erra ao fazer um planejamento engessado, como se o dia fosse acontecer exatamente como esperado. Mas na vida real, as coisas sempre estão mudando. O segredo não está em ter um planejamento rígido, e sim um planejamento adaptável. Deixa 20% do seu dia livre para poder fazer alguns ajustes. Isso evita que qualquer imprevisto bagunce tudo. Defina uma única tarefa essencial por dia, assim, mesmo que tudo saia do controle, você ainda garante um certo progresso. Revise e ajuste o seu planejamento toda semana. Olhe para trás e veja aquilo que deu certo e ajuste aquilo que for necessário. E se você fizer isso, eu te garanto que nenhum imprevisto vai te paralisar. No final das contas, não é sobre você ter dias perfeitos, é sobre você saber lidar com as imperfeições do dia sem perder o foco, sem perder a organização e sem perder a produtividade. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários quais dessas estratégias você precisa colocar mais em prática na sua vida e eu te vejo no próximo vídeo.